Bancos de dados relacionais são a espinha dorsal de inúmeros aplicativos que usamos diariamente. Mas o que exatamente são eles? Imagine uma planilha bem organizada, mas em uma escala muito maior, capaz de armazenar e lidar com grandes quantidades de dados. Essa é a essência de um banco de dados relacional. Ele organiza os dados em tabelas com linhas e colunas, facilitando o armazenamento, a recuperação e o gerenciamento eficiente das informações. O conceito de bancos de dados relacionais surgiu na década de 1970, liderado por Edgar F. Codd. Ele introduziu o modelo relacional como uma forma de superar as limitações dos sistemas de banco de dados anteriores. Essa inovação revolucionou o gerenciamento de dados, fornecendo uma abordagem mais estruturada, flexível e escalável. Hoje, os bancos de dados relacionais são o sistema de gerenciamento de dados dominante, alimentando tudo, desde carrinhos de compras online até instituições financeiras. Alguém pode se perguntar: o que diferencia os bancos de dados relacionais de outros modelos de banco de dados? A principal diferença está em como eles organizam e conectam os dados. Ao contrário dos bancos de dados não relacionais, que podem usar várias estruturas como documentos ou gráficos, os bancos de dados relacionais dependem de tabelas com relacionamentos bem definidos. Essa abordagem estruturada oferece consistência, integridade de dados e recursos poderosos de consulta, tornando-os ideais para aplicativos complexos orientados a dados. O mundo dos bancos de dados relacionais é rico em opções, cada uma com seus pontos fortes e casos de uso. O MySQL, conhecido por sua natureza de código aberto e facilidade de uso, alimenta inúmeros sites e aplicativos. O Oracle, uma opção robusta e escalável, costuma ser o favorito de grandes empresas. Esses são apenas alguns exemplos da paisagem diversificada dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional, SGBDR, cada um atendendo a necessidades e escalas específicas. No coração de todo banco de dados relacional está a tabela. Imagine-a como uma grade, onde cada linha representa um registro, e cada coluna define um atributo específico. Por exemplo, em uma tabela de clientes, as linhas representariam clientes individuais, enquanto as colunas poderiam conter informações como ID do cliente, nome, endereço e número de telefone. Essas tabelas são os blocos de construção de um banco de dados relacional, e entender sua estrutura é fundamental para liberar o poder do gerenciamento de dados. Dentro dessas tabelas, encontramos os conceitos de colunas e chaves, elementos essenciais na modelagem e conexão de dados. As colunas definem o tipo de dado armazenado, seja texto, números ou datas, e fornecem contexto às informações. As chaves, por outro lado, servem como identificadores exclusivos para linhas e estabelecem relacionamentos entre tabelas. Uma chave primária identifica exclusivamente cada registro dentro de uma tabela, enquanto as chaves estrangeiras vinculam tabelas, refletindo os relacionamentos do mundo real entre as entidades. Para navegar e extrair insights significativos desses dados estruturados, recorremos à álgebra relacional. Essa linguagem formal fornece um conjunto de operações para manipular e recuperar dados de tabelas relacionais. Pense nisso como um kit de ferramentas para consultar o banco de dados, permitindo-nos selecionar dados específicos, combinar tabelas e filtrar resultados com base em critérios definidos. A álgebra relacional forma a base do SQL, a linguagem onipresente usada para interagir com bancos de dados relacionais. A maneira como organizamos os dados nessas tabelas impacta significativamente a eficiência e a integridade do banco de dados. É aqui que entra a normalização de dados. É um princípio de design que visa minimizar a redundância de dados e garantir a consistência dos dados. Ao seguir as regras de normalização, criamos um banco de dados bem estruturado, onde os dados são armazenados de forma eficiente e atualizados sem inconsistências. Existem vários níveis de normalização, conhecidos como formas normais, cada um com regras específicas para orientar o processo de design do banco de dados. Structured Query Language, comumente conhecida como SQL, é a língua franca dos bancos de dados relacionais.
É uma linguagem poderosa que nos permite comunicar com o banco de dados, realizar várias operações e recuperar dados de forma eficiente. O SQL abrange uma ampla gama de comandos, desde consultas simples até tarefas complexas de manipulação de dados. Usamos SQL para adicionar, atualizar ou excluir registros, definir a estrutura do banco de dados e controlar as permissões de acesso. Dominar o SQL é fundamental para aproveitar todo o potencial dos bancos de dados relacionais. Imagine procurar um livro específico em uma biblioteca enorme. Seria uma tarefa assustadora sem um sistema de catalogação. Os índices nos bancos de dados têm uma função semelhante. São estruturas de dados que aceleram as operações de recuperação de dados, permitindo que os bancos de dados localizem informações de forma rápida e eficiente. Assim como um índice em um livro aponta para páginas específicas, um índice de banco de dados aponta para a localização dos dados dentro das tabelas, reduzindo significativamente o tempo que leva para processar consultas, especialmente em bancos de dados grandes. No mundo dos bancos de dados, as transações representam uma sequência de operações tratadas como uma única unidade de trabalho. Pense nisso como uma transferência bancária, ou todas as operações dentro da transação são concluídas com sucesso, ou nenhuma delas é, garantindo a integridade dos dados. As propriedades ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade são conceitos cruciais que garantem a confiabilidade e a consistência das transações, mesmo em ambientes de usuários simultâneos, onde várias operações podem ocorrer simultaneamente. Proteger informações confidenciais em bancos de dados é fundamental. Violações de dados podem ter consequências graves, destacando a importância de práticas robustas de segurança. Mecanismos de controle de acesso, protocolos de autenticação e técnicas de criptografia são ferramentas essenciais no arsenal de um administrador de banco de dados. Ao implementar essas medidas de segurança e aderir às práticas recomendadas, as organizações podem proteger os dados contra acesso não autorizado, garantindo sua confidencialidade e integridade. A arquitetura de um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional é como uma equipe bem coordenada, com cada componente desempenhando um papel crucial. Em seu núcleo está o mecanismo de armazenamento, responsável por gerenciar como os dados são armazenados, organizados e recuperados da mídia de armazenamento físico. O processador de consultas interpreta e executa consultas SQL, otimizando-as para a recuperação eficiente de dados. O gerenciador de transações garante a integridade e consistência dos dados, enquanto o gerenciador de recuperação intervém para restaurar o banco de dados a um estado consistente em caso de falhas. Compreender esses componentes fornece insights valiosos sobre o funcionamento interno de um sistema de banco de dados relacional. No mundo interconectado de hoje, os bancos de dados raramente existem isoladamente. Eles precisam se integrar perfeitamente aos aplicativos, compartilhando dados e permitindo interações dinâmicas. É aqui que entram as ferramentas de mapeamento objeto relacional, ORM. Essas ferramentas atuam como intermediárias, preenchendo a lacuna entre o mundo orientado a objetos do desenvolvimento de aplicativos e o modelo relacional dos bancos de dados. Os ORMs simplificam o processo de acesso e manipulação de dados, permitindo que os desenvolvedores interajam com bancos de dados usando paradigmas orientados a objetos familiares. O mundo do gerenciamento de dados é dinâmico, com novos desafios e oportunidades surgindo constantemente. Os bancos de dados relacionais, embora sejam a pedra angular do gerenciamento de dados, não são entidades estáticas. Eles continuam a evoluir, adaptando-se às demandas crescentes dos aplicativos modernos. Bancos de dados distribuídos, soluções baseadas em nuvem e o surgimento de bancos de dados NoSQL apresentam desafios e oportunidades. À medida que geramos volumes cada vez maiores de dados, o futuro dos bancos de dados relacionais reside em sua capacidade de escalar, integrar-se a novas tecnologias e atender às necessidades em evolução das empresas orientadas a dados. Em conclusão, os bancos de dados relacionais percorreram um longo caminho desde sua criação,
tornando-se a espinha dorsal de inúmeros aplicativos. Sua abordagem estruturada, combinada com recursos poderosos de consulta e recursos robustos de segurança, os torna uma ferramenta indispensável para gerenciar e analisar dados. À medida que a tecnologia avança e os volumes de dados continuam a crescer, compreender os fundamentos dos bancos de dados relacionais continuará sendo essencial para qualquer pessoa que trabalhe com sistemas orientados a dados.